Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? É um prazer estar aqui iniciando a nossa disciplina Currículo e Diversidade. Eu sou a professora Rosa Martins e iniciaremos juntos um tempo de muitas experiências e aprendizagens integradas. Então, vou me apresentar, fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena clara, estou usando uma blusa preta e no ambiente em que eu estou, aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, tem uma parede ao fundo de cor branca com pontos interligados. E hoje nós estamos iniciando a nossa primeira unidade e eu vou te explicar tudo o que a gente vai estudar nessa primeira unidade. Então, fique atento e não perca nada. Nesse momento eu vou apresentar a nossa disciplina. Como eu falei, a disciplina é Currículo e Diversidade e a gente vai falar um pouquinho agora de quais são os objetivos dessa disciplina. O objetivo principal é analisar criticamente sobre currículo e a interlocução com diversidade à luz das teorias críticas e pós-críticas do currículo, compreendendo a importância de um processo educacional voltado para a diversidade e a pluralidade cultural da sociedade brasileira. E eu quero destacar que nós temos dois importantíssimos objetivos específicos. O primeiro é refletir interdisciplinarmente, até porque nós vamos realizar um trabalho interdisciplinar sobre os conteúdos estudados nas disciplinas de Currículo e Diversidade, que é esta disciplina, e processos avaliativos que vai ser ministrado pela professora Anabela, tecendo correlações com o trabalho integrado com estudantes do terceiro semestre do curso de licenciatura em Pedagogia, a partir de um estudo de caso. E também identificar estratégias pedagógicas interculturais. Então, fique atento que durante esta explicação você vai entender o que nós vamos fazer nessa disciplina. Com ementa, nós temos a história do currículo, vamos estudar teorias críticas do currículo e política cultural, que é a nossa primeira aula, a relação de currículo e política cultural. Vamos estudar também currículo e disciplinas escolares, a perspectiva globalizadora de currículos, das DCNs, que são as diretrizes curriculares, políticas públicas, que é este trabalho que vamos fazer em parceria com o curso de pedagogia, educação do campo, direitos humanos, educação escolar indígena, educação para a diversidade étnico-racial e gênero. Todas essas temáticas estarão relacionadas aos estudos de casos que vocês farão. Obviamente que cada dupla ou trio fará um estudo específico de uma dessas temáticas. Vocês não farão de todas ao mesmo tempo, mas cada dupla fará de uma dessas temáticas e todos aprenderão com as experiências uns dos outros. Então, esta disciplina ela é bem enxuta no sentido que nós colocamos de forma objetiva o conteúdo. Porque nós temos uma disciplina de 40 horas somente. Então, nós dividimos em duas unidades. A primeira unidade começa dia 15 de março e vai até o dia 15 de abril. O que é que vamos abordar nessa primeira unidade? Vamos abordar conceitos de currículo e também a sua relação com a política cultural. Quando falamos em diversidade, falamos também de política cultural. Nesse período, os textos, as discussões estarão voltadas para este tema. A partir da segunda unidade, nós vamos estudar novamente o currículo, mas aí não somente da forma conceitual. Nós vamos colocar em prática o currículo, tentarmos observar nas práticas pedagógicas como a interculturalidade pode ser uma expressão real. E esta unidade vai começar dia 15 de abril e vai até o dia 16 de maio, que é o final da nossa disciplina. Então, nós vamos um pouco mais para frente explicar como é que é a organização da nossa disciplina. Nós vamos ter aulas gravadas, como essa que você está assistindo agora. Nós vamos ter aulas ao vivo semanalmente, então todas as semanas teremos encontros ao vivo. Esse encontro será junto com a turma de pedagogia. Nós temos leituras obrigatórias e leituras complementares.
Temos os estudos assíncronos, que são vocês que fazem no AVA, no tempo de vocês. Também realizarei atendimento aos grupos. Vocês terão um trabalho de campo na escola, que é o estudo de caso. Faremos rodas de conversa, apresentação oral, que é o resultado, e a publicação de um artigo, que não é uma etapa obrigatória, mas é uma sugestão para que possamos publicar essa experiência futuramente. Como é que é a avaliação desta disciplina? Eu separei a avaliação em 3 momentos, que são complementares. A atividade de percurso 1, que é a produção e apresentação oral de um roteiro conceitual envolvendo a minha disciplina, que é Currículo e Diversidade, e a disciplina da professora Anabela, que é Processos Avaliativos. Esse roteiro conceitual ele vai ser realizado em dupla ou em trio, com os estudantes de licenciatura em pedagogia, conforme a gente já vem conversando desde o ano passado. E esse trabalho, que é complementar a atividade 2, ele vale 40 pontos. Na atividade de percurso 2, destacar aqui que a atividade 1 e a 2, elas vão acontecer ao mesmo tempo, elas são concomitantes, tá? Então, na atividade 2, ela é a apresentação oral de prática pedagógica intercultural existente ou potencial em uma escola. Também vai ser em dupla ou trio com os alunos do curso de pedagogia, valendo 40 pontos, assim a gente tem 80% da nota. Não são 2 trabalhos efetivamente diferentes, é um trabalho organizado em 2 etapas. Qual é a primeira etapa? Como a gente já viu aqui, acho que eu não consigo escrever. É o roteiro conceitual, ele é só para marcar. Acabei de descobrir, é o roteiro conceitual. Então, a primeira etapa é o roteiro conceitual e a segunda etapa é a apresentação deste roteiro com a aplicação da atividade intercultural, com a apresentação da atividade intercultural. E, por último, nós vamos fazer uma autoavaliação que vai estar disponível no AVA, valendo 20 pontos. Esta é individual. Então, relembrando, na nossa avaliação nós vamos ter atividade em dupla ou trio com alunos da graduação. Essa atividade consiste em elaborar um roteiro conceitual, em apresentar este roteiro conceitual, destacando uma estratégia pedagógica intercultural que você observou numa escola, seja uma estratégia pedagógica existente ou potencial, ok? E depois fazer uma autoavaliação da sua participação nesse processo todo. Se tiver dúvida, estarei fazendo os atendimentos às duplas e trios e vocês podem esclarecê-las. Com relação aos conteúdos estudados nas nossas unidades, como eu disse, serão 2 unidades somente e eu estou destacando aqui somente a leitura obrigatória, mas você tem um leque de leituras e de atividades que vocês poderão aprofundar. Então, hoje eu estou destacando aqui nosso livro principal, que é de Gimeno Sacristã, Saberes e Incertezas sobre o Currículo. Para estudarmos conceitos de currículo, teorias de currículo, nós vamos usar este livro e de um modo muito específico, o primeiro capítulo, que é intitulado O que significa currículo? É uma pergunta. Mas o livro inteiro é indicado para que vocês leiam e aprofundem. Este livro ele está disponível na minha biblioteca lá no SUAP, ok? Temos também um artigo de Oserina Oliveira e Denise Destro, que é chamado Política Curricular como Política Cultural, uma abordagem metodológica de pesquisa. Este é um artigo disponível no Cielo e o link está no nosso AVA. Tudo bem? Então, são esses 2 textos principais que vamos utilizar na primeira unidade. Leitura obrigatória, mas vocês terão muitas outras leituras que vocês poderão aprofundar. Para a segunda unidade também temos 2 textos obrigatórios. Aí continua o livro de Sacristã, só que o capítulo 7, porque no capítulo 7 é de José Antônio Pérez, que vai trabalhar sobre educar a partir da interculturalidade, exigências curriculares para o diálogo entre as culturas. Então, essa é a nossa leitura obrigatória. E para falarmos de currículo intertranscultural, nós vamos usar o trabalho de Paulo Roberto Padilha, que vai exatamente nos trazer
maiores esclarecimentos, como ele pensou este conceito e que implicações o conceito de currículo intercultural traz para a prática pedagógica. E aí vocês vão ter este livro inteiro disponível no Instituto Paulo Freire e também no próprio blog do autor. Está disponível no nosso app. Então, são essas as leituras obrigatórias. Vocês também terão várias leituras complementares e também, além das leituras, filmes e outros materiais que vocês podem ter acesso, alguns disponíveis na biblioteca. E eu quero destacar um livro que, inclusive, eu vou fazer sorteio para vocês, que é um livro que eu participei da organização. É o livro Geopedagogia, a Escola em Mapas Mentais de Alunos Brasileiros, Haitianos e Bolivianos. Ele é fruto de uma pesquisa que eu coordenei em 3 países, envolvendo Brasil, Bolívia e Haiti. Fizemos a pesquisa em Porto Velho, fizemos a pesquisa em Guajará, em Guaiará e em Porto Príncipe, no Haiti, quando eu fui lá em 2015. Então, este livro ele relata como as crianças, a pesquisa foi feita com crianças, as crianças desses países e dessas fronteiras percebem a escola. Por isso que é a escola em mapas mentais de alunos. Eles desenharam a escola e a partir dessas percepções a gente pôde analisar como eles veem a escola a partir do seu olhar de imigrante, que é o haitiano em Porto Velho, o boliviano em Porto Velho, o boliviano na Bolívia, o boliviano em Guajará e o haitiano em Porto Príncipe. Então, nós podemos ter uma visão da criança que mora no seu país e olha a sua escola do seu país e a criança que olha a escola estrangeira quando ele está num contexto migratório. Então, é um livro bastante interessante, especialmente para professores e para aqueles interessados em estudar o desenvolvimento infantil e todos os desafios que a criança passa no contexto migratório, no qual ela não entende o que está acontecendo completamente. Os pais, sim, são aqueles que migram, elas apenas vão junto. Então, é um livro bem interessante que eu indico leitura. E, por fim, quero deixar aqui uma reflexão dessas autoras que são parte da nossa leitura obrigatória. Elas dizem que é preciso que se desenvolvam pesquisas em política curricular capazes de identificar, por meio da tradução de forças culturais, itinerários contra-hegemônicos que estejam ocorrendo em espaços locais e em experiências históricas distintas. Nós temos que ter a capacidade de olhar para o nosso currículo e pensarmos que itinerários, que ações, que movimentos existem que vão contra esse fluxo que tenta colocar todo mundo dentro de uma forma, como se todo mundo aprendesse da mesma forma e como se todo mundo tivesse a mesma, entre aspas, identidade. Então, eu te convido para essa viagem reflexiva e muito necessária nos tempos atuais. Vem comigo, essa disciplina está só começando. E até mais! Educação à distância, mudando realidades.